Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar para vocês uma experiência que tem a ver com o trabalho da Coli. Como já citei em outras ocasiões, faço parte da Coli já há 26 anos. Eu entrei na Coli em 91. E eu estava no meu trabalho quando alguém me comunicou que uma irmã de uma outra cidade estava hospitalizada no hospital público aqui de Sorocaba. E essa irmã era uma irmã muito idosa, tinha 100 anos de idade e estava com o fêmur fraturado. Então eu fui até o hospital, me apresentei como ministro religioso e mesmo não sendo horário de visita, eles permitiram a minha entrada. Quando eu entrei no quarto, onde essa nossa irmã estava hospitalizada, eu vi uma cena muito comovente, uma cena muito triste. Mas ao mesmo tempo que era uma cena comovente e triste, era uma cena também que causava muita indignação. Por que comovente e triste? Porque ali estava uma senhora de 100 anos de idade, no fundo de uma cama, as roupas da cama, estava ali vendo que já estava há algum tempo ali sem ser trocada, estava inclusive um cheiro muito forte, muitas moscas por cima da nossa irmã, e a sua acompanhante era uma nora, uma mulher muito simples do sítio, que estava ali sem saber o que fazer. Então aquilo me causou uma indignação muito grande. Eu imediatamente procurei lá o chefe do setor lá e reclamei veementemente. E falei inclusive que se aquele quadro não mudasse, se não cuidasse melhor daquela senhora, eu iria buscar apoio das autoridades, porque aquilo não poderia continuar daquela forma. E aí já notei mudanças, já enfermeiras foram lá trocar a roupa da cama, enfim, já vi também já o pessoal se movimentando para dar um banho na irmã, porque já fazia acho que uns 3 ou 4 dias que ela estava ali hospitalizada. Bem, voltando para o meu trabalho, eu liguei para o Bessa, que era o presidente da Coli na época. O Bessa é uma pessoa muito atuante, muito humana, ficou também indignado por saber dessa situação e ligou para os anciãos da congregação dessa irmã. E no outro dia, estavam 3 anciãos aqui na cidade, que vieram da cidade onde moravam aqui para Sorocaba, e estava eu, o Bessa e o Siqueira. E aí fomos conversar com a assistente social do hospital. Mas a situação, em termos de cuidados com a nossa irmã, já tinha melhorado. Como disse a nora dela, melhorou 1.000.000%. Porque daí até a alimentação que levaram já naquele dia à tarde já tinha melhorado, já estava melhor do que antes. A cama estava bem limpa, o quarto não estava com mau cheiro, a nossa irmã estava banhada, né, tinham dado banho nela, e então a situação estava já bem controlada nesse sentido. Mas aí tinha um outro problema, porque essa irmã corria o risco de ser transfundida, porque ela estava com o fêmur fraturado, e ela, obviamente, não concordava com isso, nem o filho dela, testemunha de Jeová. Mas a família, pelo menos conhecemos ali 2 filhos dela que estavam ali, eram a favor de que se o médico achasse que uma transfusão era necessária, essa transfusão deveria ser realizada. E um desses filhos tinha uma filha que era enfermeira que estava também se posicionando a favor de que a avó fosse transfundida. Então vejam a situação que estava ali desenhada, né? Bem, nós procuramos contornar a situação da melhor maneira possível e voltamos para os nossos afazeres. No outro dia, eu e o Siqueira voltamos lá. E aí tivemos uma reunião em uma daquelas lanchonetes que tem lá na frente do hospital, com os 2 filhos que eram contrários à posição da mãe. Eram a favor de que, se o médico achasse que uma transfusão era necessária, deveria ser feita. É interessante que esses 2 filhos eram bem diferentes assim no sentido físico. Um era bem alto e magro, e o outro era baixo e entroncado, forte. E esse alto e magro era uma pessoa extremamente nervosa, brava, difícil de lidar. Já o fortinho lá, o mais baixo, já era uma pessoa mais razoável, dava para dialogar com ele. Embora ele não concordasse com a nossa posição, mas
ele dava para dialogar. Já o outro não tinha como. O outro era só ofensas e indignação, porque afinal de contas ele achava que nós estávamos intrometendo num assunto de família, né? E nós procurando mostrar a ele que, na verdade, a gente estava ali para ajudar, não para atrapalhar, mas ele estava envenenado, inclusive, pela filha dele, que é enfermeira, né? Não, porque minha filha falou que uma transfusão de sangue vai ser necessária para minha mãe, porque aí ele soltou uma pérola. Não, porque se Jesus Cristo derramou o seu sangue para me salvar, eu também derramo o meu sangue para salvar minha mamãezinha. Aí o Siqueira falou para ele, né? O senhor falou certo, Jesus Cristo derramou o sangue dele, não mandou ninguém tomar. E aí parece que ele levou um choque com aquela colocação do Siqueira, né? Pelo menos ele, mesmo bravo, ficou quieto. Bem, aí a situação ficou para o dia seguinte, porque no dia seguinte haveria uma avaliação clínica por um médico responsável pelo setor de cirurgias ortopédicas ali do hospital, e esse médico chefe é que daria a decisão final de como seria feita a cirurgia. Só que quando chegou no outro dia, esse médico ortopedista chefe da equipe avaliou a situação clínica da irmã e chegou à seguinte conclusão: com sangue ou sem sangue, essa mulher não resiste a uma cirurgia, segundo as palavras dele. Se ela entrar num centro cirúrgico para fazer a cirurgia, independente de usar sangue ou não usar sangue, ela fica na mesa. Então, o que eles optaram fazer? Eles tiraram uma nova radiografia da perna da nossa irmã, procuraram colocar os ossos na melhor posição possível e engessaram a perna dela. Porque, segundo esse ortopedista, a própria natureza seguiria o seu curso. Os seus ossos iriam colar novamente. E o que poderia acontecer é dela ficar manca de uma perna. Mas essa era a melhor opção, cirurgia nem pensar. Bem, então, no dia seguinte, essa senhora foi levada de ambulância para sua casa, lá para a cidade onde ela morava, e aparentemente a situação se resolveu. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estava no meu trabalho, uma certa tarde, e dali a pouco quem entrou na loja, no meu trabalho lá? O filho dela, o fortinho lá, o baixinho fortinho. E ele entrou, me cumprimentou, e eu fiquei pensando, né? O que será que aconteceu, né? Será que ele veio aqui para discutir comigo? Será que aconteceu alguma coisa grave lá com a nossa irmã? Mas não, ele chegou e falou assim: seu Pedro, eu vim aqui para pedir perdão para o senhor. Eu falei: perdão? Mas por que pedir perdão? Não, por tudo aquilo que o senhor e os demais irmãos fizeram ali para minha mamãe. Vocês estavam buscando o melhor para ela. Aliás, ela só passou a ser tratada com dignidade, como realmente deveria ser tratado um ser humano, depois que vocês foram lá e começaram a conversar com o pessoal do hospital. Até então minha mãe estava largada lá. Só que nós estávamos tão nervosos que nem percebemos do quanto vocês estavam fazendo por ela. Então eu vim aqui pedir perdão para o senhor. Se for preciso, eu me ajoelho nos pés do senhor para pedir perdão. Eu falei: imagine, rapaz, que é isso? Eu não fiz nada. O que eu fiz foi o que qualquer pessoa faria para um semelhante. Imagine que é isso, nem pense uma coisa dessa. E aí ele me abraçou e nos tornamos amigos. Inclusive, esse senhor, ele era comerciante, então umas 2 ou 3 vezes por mês ele vinha para Sorocaba. E é interessante que todas as vezes que ele vinha para Sorocaba, ele chegava lá no meu trabalho. E eu não sei se era por precisão ou por uma forma de me agradecer, todas as vezes que ele vinha para Sorocaba, ele comprava calçados comigo. Se tornou realmente uma pessoa muito, muito amiga. Bem, passou mais ou menos 1 ano e meio, eu fui fazer um discurso na cidade onde a irmã morava. Eu lembro que estava um sábado muito, muito frio, a cidade lá realmente é muito fria. E quem é que estava na assistência? Essa nossa irmã, agora já com 102 anos de idade. Estava ali prestando atenção. Eu percebi que quando ela andava, ela mancava da perna onde havia sofrido a fratura, né? Mas sempre sendo apoiada pela sua nora
e pelo seu filho, esse que era a testemunha de Jeová. Então, essa senhora, eu fiquei sabendo depois que ela faleceu, acho que com uns 104 anos, calculo eu. Mas teve uma vida muito longa, né? E morreu numa boa velhice, né? Como diz a Bíblia. Bem, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que existem coisas que realmente são importantes, como, por exemplo, você procurar ajudar uma pessoa quando está numa situação difícil. Por isso que eu costumo dizer que todo ancião deveria, pelo menos por um certo período, fazer parte da COLI, para ver que muitas coisas que às vezes nos tiram o sossego, nos roubam a tranquilidade, quando vemos que realmente existem coisas que são muito, muito mais importantes do que coisinhas que não levam a nada, essas coisas sim que devem ser valorizadas. Então eu sempre me lembro dessas experiências como essa e procuro tirar lições para a minha vida, né? Para o meu dia a dia. Porque às vezes eu estou triste, chateado com alguma coisa, mas lembro que num momento desse, quantos irmãos, quantas pessoas estão sofrendo nos hospitais, passando realmente problemas difíceis, problemas reais. Então eu vejo que aquele problema que estou enfrentando é nada perto disso. Por isso que eu sempre penso, né? Todo ancião deveria um dia fazer parte da COLI, porque aí iria valorizar realmente aquilo que é importante. Então essa é uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto de compartilhar experiências com as pessoas que eu amo e vocês realmente são pessoas muito amadas por mim. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.